Fala, nação rubro-negra! Vamos a mais um vídeo aqui, corte do vídeo ali do canal ESPN Brasil, programa ali F360, e vamos aqui ver o que eles falaram ali sobre a vitória do Cruzeiro contra o Flamengo. Galera, a lei do ex funcionou, mas foi pro Gabigol. Gabigol fez o gol ali que deu a vitória ao Cruzeiro por 2-1. Vamos ver aqui o que falaram ali a galerinha ali do programa F360. Isso mesmo. Vamos ver as opiniões deles aqui e créditos ali na descrição para ESPN Brasil. Se você ainda não é inscrito no canal, aproveite e já se inscreva, deixa aquele like para fortalecer o nosso canal e vamos ao vídeo. Cruzeiro e Flamengo é o assunto agora aqui no F360. Vamos ouvir alguns personagens do jogo. Olha o Gabigol ali, com a camisa azul, fez história. Vamos lá. Disse aos jogadores agora 2 minutos atrás. Há um mês atrás não éramos os piores de todo o mundo, estávamos já rebaixados para a Série B e que os nossos jogadores eram muito fracos, o treinador não sabia treinar, mas também hoje não somos os melhores do mundo. Simplesmente ganhamos um jogo, somos uma boa equipa, somos uma equipa humilde de trabalho, que sabe que tem que competir bastante para conseguir ter os resultados e hoje em dia está a conseguir apresentar até um pouco mais de qualidade. E a segunda parte foi a fotografia dessa situação. Temos que dar méritos para a vitória deles. Na verdade, eles fizeram um jogo taticamente muito bom, conseguiram bloquear muito a nossa forma de jogar. Tivemos dificuldades na criação. Ainda assim, foi um jogo muito igualado, na qual tivemos nossas possibilidades de virar, né? Mas infelizmente não aconteceu e eles conseguiram. Tão igualado foi que acabaram fazendo um gol de pênalti no final do jogo. Então, uma derrota que dói muito, né? Primeiro, acho que como visitante, mas que tiramos lições dessa vitória, dessa derrota para poder continuar crescendo e evoluindo. Professor Celso Dariunzelt. O Felipe Luiz, obviamente, abatido, sofreu. Não está acostumado o Mengão a sofrer derrota. De vez em quando vai ter. Mas não é o fim do mundo. Primeiro foi um belo jogo, né? Jogo de bola, foi? Jogo de bola, com muito jogador de bola. Um deles é esse que você está vendo aí, o Caio Jorge. Faz mais um golaço e depois faz o K. Aí o Arrascaeta faz um golaço. O Cássio teve uma participação muito importante nesse jogo. Então não é terra arrasada para o Flamengo. E tem o Gabigol, né? O Gabigol, ele nem escalado estava, mas as imagens, a torcida fazendo gestos, as placas de hoje tem gol de Gabigol, tudo conspirava para que o Gabigol realmente fosse o astro desse jogo, né? Mas a lei do ex veio antes, né, prof? Ficou golaço do Arrasca. O maior artilheiro do novo Mineirão. Que tapa do Arrasca. Foi contido na sua comemoração. Faz um campeonato sensacional, Arrascaeta, né? Melhor jogador do Brasileiro. Eu acho que é algo muito parecido, guardadas as proporções e diferenças entre esses 4 times, com o que aconteceu na derrota do Palmeiras para o Bahia. São times parelhos nesse sentido. O Cruzeiro está se tornando um time de futebol. O Cruzeiro está se tornando um time coletivo. E ontem venceu também por isso. O Felipe Luiz fala que foi um jogo taticamente, reconhece isso, né? Taticamente interessante do seu adversário, que se não chega a ser um Flamengo, foi montado para estar perto disso. Então, o Cruzeiro atinge um momento como time de futebol que permite o Flamengo não achar que essa derrota é terra arrasada. A gente estava comentando aqui, tem gente criticando o Felipe Luiz e suas alterações e suas opções. Até o Léo Pereira também voltaram a falar do Léo Pereira. Eu acho que é muito cedo para tudo isso. O Flamengo continua sendo o time importante que é, o time de peso que é nesse Campeonato Brasileiro. E foi uma vitória merecida muito pelos méritos do Cruzeiro, né? Você vê que o Jardim ficou louco, foi para a galera, né? Festa bonita e merecida do Cruzeiro depois do jogo. Eu acho que o Cruzeiro resolveu os seus problemas. Uma vitória daquelas marcantes, uma vitória para pontuar um momento de crescimento do Cruzeiro, um momento de tentar se recolocar no cenário de protagonista do futebol brasileiro, que ele por tanto tempo ocupou.
Ele pega o líder do Campeonato Brasileiro, um time que vinha de uma goleada de 4-0 sobre o Corinthians semana passada, e ganha, mas não ganha por acaso, ele ganha merecendo ganhar o jogo. O Cruzeiro mereceu ganhar do Flamengo. Isso é muito importante, é muito forte, é uma vitória que dentro de um cenário cruzeirense significa muito, não só pelos pontos, mas pela forma como foi construída, um time sólido, um time coeso, um time muito competitivo, que supera uma semana difícil, que foi a semana que marcou a saída do Dudu, uma das estrelas que tinham sido contratadas para essa temporada, que reafirma uma maneira de jogar que começou a aparecer de forma mais clara no jogo com o Bahia, quando também contra um grande adversário, o Bahia é um excelente time. O Cruzeiro ganhou com autoridade, 3-0, depois ganhou do Vasco no jogo que ele tirou de Minas, levou lá para Uberlândia, né? Uberlândia. Mas ganhou o jogo lá também. E agora é o grande jogo, porque ele enfrentou um Flamengo que parecia, né, indomável, um Flamengo que parecia um time inacessível. Alguns jogos parece mesmo. Aquele contra o Juventude, aquele contra o Corinthians. Então, e aí essa é a grande questão, aí virando para o lado do Flamengo. Porque o Flamengo perder um jogo, eventualmente, até é possível, é normal, mas o Flamengo perder o jogo como perdeu ontem, sendo inferior no jogo, sendo controlado pelo Cruzeiro, isso mexe na alma daquela torcida que estava muito tranquila, que estava muito à vontade, que estava muito confiante. Não, esse time vai, esse time... Aí, de repente, o Cruzeiro vem e fala assim, peraí, dá para ganhar do Flamengo jogando melhor que ele. Que o Flamengo tinha perdido outro dia para o Central Córdoba. Que é o adversário essa semana, né? Exatamente. Que vai jogar lá na Argentina. Que tinha feito o Central Córdoba fez uma boa partida no Maracanã e... Assim como o Cruzeiro fez ontem, especialmente no segundo tempo, subiu marcação contra o Flamengo e assim controlou o Flamengo, e a maioria não faz isso por medo, só que era uma derrota que, saiu, depois o Flamengo voltou a vencer. Ontem foi uma derrota que o Cruzeiro foi melhor. E isso liga a luz de alerta no Flamengo. É claro que, assim, o Flamengo é muito louco, porque mesmo numa semana em que ele deu uma aula de futebol no Corinthians, tinha gente reclamando do Felipe Luiz, né? Sabe? É difícil exigência entender. Alta, isso tem um lado bom também. A exigência alta, mas às vezes exagerada, né? Corinthians, e os caras estavam ainda, porque isso, porque aquilo. Essa cobrança em cima do Léo Pereira, que é excelente zagueiro, excelente jogador, Léo Pereira. É algo, assim, às vezes tem gente que espera Agora, a forma como o Flamengo perdeu ontem, você vai procurar entender. O próprio Felipe Luiz saiu do jogo dizendo, não, vou olhar agora o videotape para entender. Antes de pensar no próximo jogo, eu vou entender o que aconteceu hoje. Porque ele, ao final do jogo, não estava entendendo. Essa é uma questão. Onde foi que o time dele falhou? Eu acho que falhou, acima de tudo, porque o Cruzeiro conseguiu ser mais intenso que o Flamengo. Essa é uma questão. O Cruzeiro conseguiu. E o Flamengo que poupou o time titular no jogo com o Botafogo da Paraíba para chegar forte no Cruzeiro. E não foi suficiente. O Cruzeiro ganhou numa estratégia de ser um time mais competitivo, mais forte fisicamente, que ameaçou o Flamengo tanto no momento em que baixou a sua marcação no primeiro tempo. O Cruzeiro marcava mais no seu campo de defesa e assim abriu o placar, né? Uma bola roubada pelo... Romero, Lucas Romero, ele roubou um passe que era do De La Cruz, e aí fez falha do De La Cruz, o toque pro Caio Jorge fazer o gol, isso marcando atrás. Golaço do Caio Jorge. No segundo tempo, o Cruzeiro sobe a sua marcação, e da mesma forma ele consegue controlar o Flamengo. Então, é um Flamengo que é controlado nos dois cenários, e isso deve ter deixado uma pulga atrás da orelha do Felipe Luiz e da torcida do Flamengo como um todo. A gente estava falando da festa bonita, merecida, o Leonardo Jardim, o Gabigol, aquela interação legal com a torcida depois da vitória. E dá uma olhada nessa tela. Fazia quanto? Vocês têm ideia de quanto tempo que o Cruzeiro não vencia o Flamengo? Você tem ideia, Pelo brasileiro? Eu tenho quase 10 anos. Eu ouvi na transmissão. Primeira vez desde agosto de 2018. Como era o mundo na última vez em que o Cruzeiro havia vencido o Flamengo?
o Cruzeiro jamais havia sido rebaixado. Esse pessoal da produção pega pesado também. Precisa lembrar isso pro torcedor da Raposa que tá feliz hoje? Flamengo tinha apenas uma Libertadores, agora tem 3. Não era campeão brasileiro desde 2009 e da Copa do Brasil desde 2013. Nunca havia sido campeão da Supercopa do Brasil e nem da Recopa Sul-Americana. Gabigol estava no Santos, em 2018 estava mesmo, e ainda não tinha jogado pelo Flamengo. Pedro estava no Fluminense, começando sua carreira. Caio Jorge tinha 16 anos. O Caio Jorge tinha 16 anos, treinava, provavelmente jogava na base do Santos com a coordenação de Bebel. De Abel Verônico, meu pai estava lá na base do Peixe. E Já falando bem do menino. E tá feliz hoje de ver o Caio Jorge. Tenho certeza que Bebel, lá em Santos, tá feliz de ver o Caio Jorge, de ver o Yuri Alberto, de ver o Gabigol. Todos que passaram com ele. Podia Né? ser isso mesmo, porque nesses 7 anos, entre os grandes clubes brasileiros, o Flamengo foi o que mais cresceu, em termos de administração, de títulos, de tudo, e o Cruzeiro foi o que mais caiu, no sentido de que esse é o tempo que ficou na Série B. Chegou no fundo do poço, mas está renascendo. Começou com o Ronaldo, né? Mas ontem eu vi muito mais mérito no Cruzeiro do que demérito do Flamengo. Inclusive, essa história do que o Flamengo não foi nulo na partida, o Cássio trabalhou muito. E é uma outra coisa a favor do Cruzeiro, né? Esses jogadores de quem se cobrava. Eu acho que o Cruzeiro resolveu sua vida com a saída do Dudu. O Cássio voltou a ter uma boa produtividade. O Gabigol tem uma postura... Mas o Cássio voltou a jogar bem por causa da saída do Dudu? Isso tem ligação? Não necessariamente. Não, mas né? Sobe o Cássio, sobe o Gabigol, que fez uma opção diametralmente oposta do Dudu. Né? Ficar quietinho, aceitar e esperar, né? Os dois eram cobrados. Porque quando a gente falava, esse time que tem... O Gabigol e o Dudu, eles eram os símbolos da coisa que não andava. E é um time mais coletivo. Hoje é um time com pegada, é um time competitivo. Não é um time que as grandes estrelas passaram a resolver. Também, o Caio Jorge está jogando muita bola. Esse rapaz, nessa posição em que ele joga e a necessidade que o Brasil tem de centroavante, eu acho que é uma grande notícia para o futebol brasileiro. O futebol que o Caio Jorge está demonstrando. Tanto que, mais uma vez, é a segunda grande partida seguida dele, né? Contra o Vila Nova, ele faz 2 gols antológicos. Foi contra o Vila Nova que o contra o Bahia ele já tinha ido muito bem. O Gabigol participa de um... Sim, o Vila Nova, o Gabigol dá uma das assistências para um golaço que faz o Caio Jorge, que vive um grande momento. Tem a ver com o que o professor está dizendo, não tem, professor? Do Gabigol aceitar e colocar na cabeça dele que é mais coletivo e que ele pode... ajudar o time e o Caio Jorge. Depois do jogo até aqui no Cruzeiro é irretocável. Como ele fez com o Pedro em 2022, não é? Depois do jogo com o Vila Nova, o Gabigol fala de fazer uma dupla com o Caio Jorge. Que ele gosta sempre de ter um parceiro. E que ele enxerga no Caio Jorge esse parceiro hoje. Então ele já entende que o Caio está numa grande fase, é difícil disputar posição com o Caio. Então quer jogar junto. Só que aí essa posição é hoje do Matheus Pereira, que tem características diferentes do Gabigol. Ele jogou contra o Vila Nova na posição do Matheus. Ontem ele ficou no banco para o Matheus jogar. E o Matheus jogou bem. Fez uma bela partida. É um jogador que tem a capacidade de recuar um pouco mais, né, de inverter uma bola, de também finalizar de média distância. Ele não está brilhando, mas ele ontem funcionou bem para o time. Esse é meia mesmo, né? Esse é meia mesmo, meia que você espera de um meia. Um grande jogador. E aí, muito mérito do Leonardo Jardim, óbvio, né? Em tudo que está acontecendo no Cruzeiro, porque é ele quem banca a punição ao Dudu. E eu acho que a punição do Dudu, ela funciona internamente como exemplo, né? E aí tem o posicionamento diferente do Gabigol, que ele percebe, opa, não dá para adotar esse caminho aqui, é melhor eu buscar participar, ajudar o grupo. E ele ajuda o grupo, ele entra no jogo com o Vila Nova, joga bem, tem uma boa atuação, dá assistência, quase fez um gol. E ele volta para o banco, fica na dele e entra, eu acho assim, ele entra já com 42, quase 43 minutos do segundo tempo. A gente está vendo a imagem ali, ó. Tem jogador que ia entrar de bico. Talvez até o Gabigol num passado aí, né? E o Leonardo Jardim fala para ele, você vai ter uma bola. Tem que resolver uma bola. Teve 2, né? Porque teve o pênalti e teve o rebote do pênalti. Tem uma chance e você vai resolver. O técnico fala para ele. Se o técnico fala para ele isso, é porque está bem no relacionamento, né? Tanto que depois eles se abraçam.
Então isso tudo mostra um momento muito bom do Cruzeiro, que encontrou uma maneira de jogar. É claro que vai oscilar, tem muita coisa pela frente ainda, mas enfim, está buscando um time coeso. O Cruzeiro ontem, Abel, deixa eu pegar meu caderninho aqui, que eu anotei. Vai lá, eu ia te falar uma outra coisa sobre o Gabigol. Não, só para não mudar o assunto, tem que virar a página aqui. 11 finalizações na direção do gol. Foram 17 no total, 11 na direção do gol. O Flamengo tinha, nas 6 rodadas anteriores, sofrido 10 finalizações na direção do gol. Então, ontem... 10 juntando várias rodadas? Juntando todos os outros jogos. Eram 6 jogos. 10 rodadas. Eram 10 chutes sofridos na direção do gol. Ontem foi uma a mais. 11 finalizações na direção do gol. E o Rossi fez, né? E aí, consequentemente, o Rossi fez ontem 9 defesas e, somando os jogos anteriores, tinha feito 8. Ou seja, mais da metade dos chutes que o Flamengo sofreu no campeonato contra o seu gol e das defesas de seu goleiro aconteceram no jogo de ontem. Isso aí, galera. Essas foram as opiniões aí da galerinha ali do programa F360, ali do canal ESPN, lembrando, créditos ali na descrição para ESPN Brasil. E aí, qual foi a sua opinião aí sobre esse jogo do Flamengo contra o Cruzeiro? Lembrando que também tivemos gol dele, hein? Dele, ex-Cruzeiro, tanto que ele não comemorou também, né? Arrascaeta, isso mesmo, tivemos um golaço aí também do Arrascaeta. Não foi apenas um gol, foi o golaço. O Gabigol foi sortudo pra caramba, porque um pênalti, cara, que decidiu o jogo. Mas também, na minha opinião, não é motivo para torcida do Flamengo, para qualquer um tá aí irritado com o Flamengo, tá achando ruim, isso e aquilo. E outra opinião minha, para mim, óbvio que ele nunca vai admitir isso, nem ninguém, mas eu acho que o próprio Felipe Luiz, ele quis que o time maneirasse um pouquinho ali, sabe, para não correr risco de jogadores ficarem lesionados para esse jogão da Libertadores que tem agora essa semana. Essa é a minha opinião, tá? Eu acho isso. Mas e você, o que você acha? Deixe ali nos comentários a sua opinião, o que você achou sobre essa perca aí do Flamengo para o Cruzeiro. Justo para o Cruzeiro, que tem ali o Gabigol, né? Jogador do Flamengo ali, mas um ídolo ali do Flamengo, claro, deixou a sua história aí no Mengão. Claro que nunca é bom perder, mas também fazer o que, né? Não tem como voltar atrás, agora é se preparar e para a próxima vez que pegar o Cruzeiro aí, dar o troco, né? Deixa ali nos comentários a sua opinião. Não esqueça de se inscrever no canal, se inscreva no canal para fortalecer o nosso canal, deixa aquele like. E até o próximo vídeo. Lembrando, créditos desse vídeo aqui ali na descrição para ESPN Brasil. E até a próxima.